Seja muito bem-vindo a mais um Filosofia para Todos, o seu programa de filosofia aqui na Rádio Vibe Mundial, onde a gente não fala grego, onde a gente descomplica a filosofia de modo geral e onde você pode sempre nos ouvir às sextas-feiras às 18h30. Recentemente lá no canal a gente lançou um vídeo falando sobre hermetismo mais raiz e falando sobre o Kybalion. O Kybalion é um livro, foi publicado em 1908 e que ele é considerado, por quem estuda hermetismo, um livro hermeticista. Ou seja, é um livro que se valeu de alguns conceitos hermetistas, mas ele vem de uma outra escola filosófica que chama New Thought, que é uma escola que é o novo pensamento, é uma escola de pensamento positivista, de que se você pensar positivo tudo vai dar certo. E gerou uma polêmica lá, né? Porque muita gente falou, não, como assim? Mas o Kybalion, o pessoal defendendo o Kybalion quase como os evangélicos defendem a sua Bíblia, como os judeus defendem a sua Torá, os muçulmanos defendem o seu Corão. Mas, olha só, primeiro, um aviso aqui, né? Um disclaimer, como a gente fala. Não é pra você jogar o seu Kybalion no lixo. Não é pra você, mas é um livro que me ajudou. Ótimo, tá tudo certo. O importante é só você saber o que ele é, para não entrar numa de, não, o que eu estou praticando aqui é hermetismo puro. Não é, mas não quer dizer que ele é ruim, que ele não funciona, que a forma como ele foi construído é falsa, não é isso. Ele é vendido como um livro de hermetismo, porque da época foi um marketing que o editor da editora Pinguim, que era o Atkinson, ele achou para poder vender bem o livro dele. Tanto é, olha que legal, que interessante. A gente, se for pegar o livro, a maioria das editoras vai publicar ele como tendo o autor os 3 iniciados. E só tem uma editora aqui no Brasil que publica com o nome do Atkinson mesmo. Mas olha que bacana, quando ele foi publicado a primeira vez, a versão francesa do livro, ele saiu com o nome do Atkinson. Depois é que a editora foi lá e tirou o nome e colocou 3 iniciados. E por que 3 iniciados? Outra curiosidade. Porque ele escrevia livros com 3 pseudônimos. Um pseudônimo que era... aliás, não eram 3 pseudônimos, eram 2 pseudônimos e o nome dele. Então tinham livros no nome dele, um outro pseudônimo que era um indiano e um outro que era tipo um médico, alguma coisa assim. Então ele escrevia com 3 nomes diferentes, livros diferentes, de pensadores, de pensamentos e linhas de pensamento diferentes. Por isso que quando ele escolheu os 3 iniciados, ele estava falando dele mesmo. Ele e os 2 pseudônimos dele. Eu acho legal essas curiosidades, que elas vão trazendo um contexto histórico para nós. Mas vou falar um pouco de hermetismo e o que eu quis dizer com aquele outro vídeo. Porque tem conceitos no Kybalion que são discordantes do corpo filosófico do hermetismo, que é o corpus hermeticum, como eu já disse naquele vídeo. Então, quero estudar hermetismo? Vai estudar o corpus hermeticum, vai estudar os papiros mágicos gregos, que lá tem bastante da prática hermetista, vai estudar alguns autores que estudaram, que fizeram trabalhos a partir do corpus hermeticum e não a partir do Kybalion, porque aí a gente tem alguém que partiu da fonte mais original. A gente tem algumas boas traduções aqui no Brasil do corpus hermeticum, aconselho vocês a buscá-las. 2 em especial, né, que uma da editora Polar, traduzido pelo Américo Sommermann, e a outra do professor Davi Lira, que traduziu agora recentemente, do grego, né, ele traduziu direto do grego. Enfim, tem aí 2 sugestões para vocês. Mas vamos falar um pouco desse hermetismo mais raiz, então. Já que da outra vez eu falei o que não era, hoje eu quero trazer um pouco mais o que é. Um dos pontos centrais que difere o Kybalion do hermetismo do corpus hermeticum, como eu disse no outro vídeo, ele é a capacidade que a filosofia hermética nos propõe de chegarmos no todo, de, através da nossa expansão de consciência, a gente chegar no divino. O Kybalion fala que não dá para chegar lá e tudo. Isso eu lembro que gerou uma polêmica nos comentários, porque algumas pessoas falaram assim, é muita prepotência a gente achar que a gente vai chegar no divino. Então vamos lá, vamos entender primeiro esse conceito melhor. Esse divino, dentro do hermetismo, tanto do Kybalion quanto do corpus hermeticum, esse divino é uma grande mente universal que criou tudo. Por isso que é dito que o todo é mente, o todo é mental, e isso meio que corrobora o outro ali nesse sentido. Então esse todo é uma grande mente, onde tudo que foi pensado está ali dentro. Ou seja, esse todo,
ele é uma consciência tão expandida que ele é tudo. A nossa consciência, ela é limitada ao nosso espaço-tempo. A minha consciência nesse momento está limitada ao meu corpo, está limitada aos meus 5 sentidos, que estão aqui em volta percebendo tudo que acontece, e estão limitadas até onde a minha imaginação, meus pensamentos podem alcançar, até onde a minha consciência vai. E a minha consciência ela pode ir até as minhas memórias, por exemplo, para que eu lembre de coisas que eu aprendi há muitos anos e que eu possa dividir com vocês aqui, por exemplo. Então percebam que a consciência de cada ser humano ela é diferente. Alguém que foi criado, trancado dentro de uma torre a vida inteira, vai ter uma consciência muito diminuta, porque aquele universo daquela pessoa é o quarto que ela viveu naquela torre, as pessoas que ela teve contato e talvez alguma coisa que ela leu ou aprendeu. Quem vive viajando, quem vive lendo, quem vive se aculturando, acaba expandindo a sua consciência, porque conhece muitas coisas diferentes. Então eu quis fazer essa analogia para a gente entender que chegar no todo não é se tornar Deus. Isso é um entendimento muito ruim que as pessoas têm do hermetismo. Não é isso que o hermetismo propõe. Ele propõe que você expanda a sua consciência a ponto de que você não fique limitado só ao que você é limitado hoje. E aí, quando o hermetismo ele propõe chegar ao divino, chegar a essa mente universal, é que a sua consciência seja tão expandida a ponto de você conseguir perceber o universo inteiro. Caramba, Léo, mas dá para fazer isso encarnado com o corpo físico? O hermetismo diz que a nossa mente tem uma capacidade infinita de possibilitar esse crescimento, essa expansão de consciência. Talvez até a gente possa acreditar em alguma coisa reencarnatória para pensar no quanto a gente amplia a nossa consciência através desse modelo. O que o hermetismo diz para nós? Que nós devemos ser vasos vazios. Porque um vaso vazio, ele não está vazio de verdade. Ele está cheio de disponibilidade de receber coisas. E essa disponibilidade de receber coisas é o que faz com que a gente tenha sempre uma capacidade de aprender e de expandir nossa consciência. Então percebe que o hermetismo está dizendo assim para a gente, não para de aprender, não para de expandir, não para de expandir a sua consciência, porque a sua consciência não é limitada por nada, a não ser por uma crença sua. E se você conseguir ficar, talvez, a sua existência inteira expandindo sua consciência, essa consciência vai ser uma mente que vai estar dentro do todo. Eu sempre brinco que é se dissolver no divino. Que a sua consciência se torna o divino porque você se dissolve nele. Aí eu chamo esse momento de sorrisal divino. Você joga lá o sorrisal na água, ele dá aquela dissolvida e se torna água. Então pensa que essa mente do todo é a água. E que hora que você joga ali, você se dissolve naquele todo. Você ainda está ali, você faz parte dele, constitui ele. Entende? Essa é a proposição do hermetismo. E aí é muito engraçado quando eu lembro de um comentário que eu vi, que esse comentário fala assim, isso é tão arrogante, achar que tem que ser Deus, o Kybalion é um livro que as pessoas não entendem direito. E aí eu li aquilo e falei, mas poxa, né? Todas as pessoas que estudam hermetismo há anos, na academia, nas ordens, no mundo internacional da magia, todo mundo olha para o Kybalion, que eu estou dizendo a galera que estuda de verdade, ok? Olha e fala, não é um livro cabalista. Ele cabalista não, desculpa, não é um livro hermético, é um livro hermeticista, ele se vale de alguns conceitos, mas ele foge da tradição. Então, poxa, vamos pesquisar, ver esses estudos, dar uma olhada nisso, e aí ver que só essa coisa da mente já é uma contradição, e é uma contradição importante. Porque se a gente está estudando uma escola filosófica e tem uma outra escola que contradiz, ela deixa de ser aquela escola filosófica, ou ela vira uma dissidência. E aí ela normalmente vai ganhar um outro nome. Por isso que a gente chama de hermeticismo, ok? Então, assim, eu quis trazer essa experiência porque tem muita gente que... Eu lembro uma vez, eu dei uma aula para contar para um grupo de pessoas sobre essa questão toda do Kybalion, né? Eu comecei a contar desde a história do professor Quimby, do positivismo, da Neil Todt, contei toda a história, mostrei todas as documentações, tudo direitinho para a galera.
E uma galera olhou para aquilo e falou, nossa, eu não tinha ideia disso, caramba, como a gente às vezes aceita um negócio e não se questiona. E uma outra galera falou, meu Deus, mas você, como ousa trazer lógica para casa do senhor? Como ousa destruir minhas crenças? E ficou realmente abalado com aquilo. E eu fiquei preocupado, porque o hermetismo, ele é uma base, o hermetismo, a filosofia, ele é uma base da magia ocidental. Muitas das ordens, das práticas mágicas que você faz hoje, mesmo que se você é da Wicca, da bruxaria, do xamanismo, é muito difícil que não tenha alguma influência hermetista nas práticas ocidentais que você pratica, ok? Por mais que você não as reconheça, elas estão lá. Quando a gente fala, por exemplo, eu posso moldar minha realidade externa baseado no que eu sinto dentro, do que eu faço dentro, a gente está trazendo ali uma ideia hermetista do que está dentro e está fora. E que assim como o que está dentro, eu posso transmutar o que está fora ou transmutar, baseado no que está fora, o que está dentro de mim. Então, isso é só um exemplo de como a gente tem o hermetismo ali bem. Se a gente pegar, por exemplo, a teosofia, a Blavatsky vai falar muito sobre que o hermetismo seria a mãe das filosofias. Foi o hermetismo que criou tudo, o hermetismo que permeou tudo. Então, assim, não é verdade, não é o hermetismo que permeia tudo, mas ele está presente em muitas coisas. Então, se a gente entende que ele está ali, era legal a gente entender ele de verdade, porque de alguma forma ele influenciou a gente. E aí, entendê-lo vai nos ajudar a seguir ou não essa filosofia. E você pode virar para mim e falar assim, Léo, eu gosto do Caibalion, eu prefiro o hermeticismo do que o hermetismo, o Caibalion para mim funciona melhor, eu li Corpus Hermético, eu nem entendi aquele negócio direito. Não tem problema. De verdade, não tem problema. Só que na magia, a gente precisa conhecer as coisas porque a magia, o esoterismo, as práticas mágicas ocidentais, elas propõem uma libertação de dogmas. Elas propõem uma libertação do pensamento, para que a gente possa expandir a nossa consciência para onde a gente quiser. Inclusive falar, entendi o que é o Caibalion, mas, Léo, vou continuar usando, tá bom? Tá ótimo, não tem problema. Essa é a questão, esse é o ponto. Só que, quando alguém pega e fala assim, não, você não entendeu o livro direito, não, você tá falando um negócio que você não sabe, não, isso aí não é verdade, não, essa pessoa, ela tá tão presa numa crença, ela tá tão presa naquilo, que ela não consegue se libertar disso. E aí ela não percebeu, mas ela se fanatizou e se tornou a ideia. Ela deixou de ser uma pessoa que se vale de ideias para ser maior e se tornou menor porque ela se tornou uma ideia única. E aí quando alguém ataca essa ideia, essa pessoa se reconhece tanto na ideia que ela se vê atacada. Ela sente que o ataque é para ela. E não é. E não é um ataque. Quando você fala de uma tradição, e fala com respeito, mas fala, ela veio de tal lugar. É que, vou fazer uma analogia aqui. Quando a gente fala do cristianismo, o cristianismo é uma religião que nasceu baseada numa ideia de que uma pessoa que nasceu no Oriente Médio, ela era o Messias e ela era filho de Deus e depois, com o tempo, por causa de concílios da igreja, ela virou o Deus encarnado e ao mesmo tempo você tem um cara chamado Paulo de Tarso que vai levar essa ideia desse Messias para Roma, vai colocar uma roupagem do deus Apolo romano, e aí ele vai virar o grande sol Invictus, o grande deus solar, o grande Cristo. Então tem toda uma influência de um monte de coisa para o cristianismo ter nascido. Tem cristão que sabe disso, e que para ele não muda nada o cristianismo. E tem cristão que quando ouve isso, não entende, não quer aceitar. E não estou dizendo que ele tem que aceitar, não é isso, mas estuda um pouco até a origem da sua própria religião, vê como ela foi formada. É importante a gente ter a cabeça aberta. E, de novo, você não precisa mudar a sua crença, tá tudo certo, mas entende um pouco melhor a sua crença. Porque senão, você vai estar num lugar onde tem um monte de gente que estudou, que foi atrás das coisas, e aí você vai estar falando, não, foi desse jeito, e todo mundo, não, olha aqui, tem esse documento, tem esse fato, tem esse historiador que falou isso na época. Não, nada disso existe, tudo isso é mentira. E aí, você não vai permitir nem que haja diálogo. E se não tem diálogo, não tem crescimento. Porque eu vou te falar, se você estiver vivendo trancado dentro da sua torre, o seu universo vai ser tão reprimido, tão restrito, tão fechado, que para
Pra que você tá aprendendo mais coisa? Porque você já construiu a sua torre. Já construiu ali a sua cristalização de conhecimento. Pra que você conversa com as outras pessoas? Pra que você socializa? Não faz sentido, porque nós, seres humanos, somos animais sociais, que socializamos. Nós fazemos isso porque a gente gosta de trocar. A gente é curioso. A gente gosta de aprender. Então, por que não pegar essa sua capacidade que já é inata e deixar ela fluir naturalmente? Não ir contra ela. Porque quando você crê muito numa coisa e alguém te traz argumentos sólidos, racionais, para que você pense sobre aquilo, e você se fecha, aquilo dói. Aquilo gera angústia. Aquilo gera medo, dúvida. Porque será que o que eu tô acreditando é verdade? Ou, não, eu acredito nisso, como é que aquela pessoa falou isso? Eu odeio aquela pessoa por ter me trazido esse tipo de coisa, eu não quero ouvir isso. Esse tipo de pessoa se torna uma pessoa muito obtusa, muito fechada. E é o tipo de pessoa que às vezes não consegue nem mais estar numa roda de pessoas para conversar. Eu pergunto de verdade para você, que tá me ouvindo, que tá me assistindo. Você prefere aprender, ter ao seu redor pessoas sempre com a alegria de dividir conhecimento, de conversar, de trocar ideias sobre coisas diferentes? Ou você prefere chegar num lugar, vomitar tudo que você sabe, é isso, a verdade é essa, e todo mundo fica olhando pra você e fala, tá bom. E ninguém conversar com você, e as pessoas começaram a se afastar, porque falaram, essa pessoa sempre é a dona da verdade, não dá pra conversar. A gente não vive mais numa idade média do fanatismo, né? Por mais que ainda existam muitas pessoas fanáticas, por favor, não seja uma delas. A humanidade cresce, a gente cresce, nós crescemos, nossa consciência se expande quando a gente consegue aprender com o outro. E isso é uma das lições legais do hermetismo. O hermetismo fala muito da manifestação dos outros em nossa volta como símbolos manifestos dessa mente, desse todo, para que nós façamos trocas e aprendamos a expandir a nossa consciência. Esse aprendizado dessa troca que expande a nossa consciência, que nos permite ouvir o ponto de vista do outro, mesmo que a gente não concorde, mas eu estou ouvindo, estou entendendo, a pessoa está trazendo fatos, argumentos, e por mais que, sei lá, aquilo seja absurdo para a minha realidade, eu começo a entender o porquê que a pessoa construiu aquele argumento dela. A gente vive, por exemplo, hoje uma época de polarização política. E já vi muitas pessoas dos dois lados dessa polarização estarem com pensamentos muito fechados, muito polarizados e não ouvirem a outra. Como não quer ouvir, isso se torna um embate, se torna uma briga. E as pessoas se ofendem, se xingam e não tem uma conversa. Às vezes que eu vi pessoas sentarem para conversar de verdade e entenderem o porquê que elas chegaram naqueles pensamentos de forma desarmada, sem ofensa, sem imposição de ideias, foi muito interessante ver o quanto essas duas aprenderam uma com a outra. E o quanto elas entenderam que certos tipos de pensamento que a outra tinha eram razoáveis. Porque elas entenderam a construção daqueles pensamentos. Claro que existem pessoas fanatizadas que não são razoáveis, ou que pregam certos tipos de ódio disfarçados de qualquer outra coisa. De, não, mas é meu direito, é minha liberdade, ou é o meu amor, é o meu... No fundo é ódio de qualquer jeito. E a pessoa, quando ela parte do ódio, a outra pessoa reage com ódio. Isso é uma das coisas que o hermetismo ensina pra gente. Se eu vou, através da minha expressão no universo, manifestar certos tipos de energia, eu vou acabar me tornando esse tipo de energia. Eu vou virar um símbolo do ódio. E se eu virar um símbolo do ódio, eu vou receber muito ódio. Se eu virar um símbolo do amor, eu vou receber muito amor. Léo, você está dizendo então que tem que ser amorzinho, que a pessoa que é o símbolo do amor, ela não recebe ódio? Não, ela recebe também. Ela vai receber também. Porque, às vezes, esse amor que ela entrega é percebido por outras pessoas como algo... essa pessoa se sente superior. Como assim ela ama todo mundo? Como assim ela é desprovida de apego? Isso gera um incômodo. E aí acaba gerando ódio. Como tem muita gente que odeia, e tem pessoas que olham e falam, eu odeio a mesma coisa que aquela pessoa. Então eu vou amar essa pessoa que de alguma forma põe pra fora o ódio que eu sinto numa maneira com um megafone. Só que o que a gente quer pra nós? Esquece essas pessoas, esquece esses porta-vozes, esquece esses símbolos que se manifestam no nosso universo. O hermetismo ensina a olhar pra dentro de nós e ver quem nós somos.
para entender o que nós queremos. E a partir do que nós somos e queremos, manifestar aquilo que a gente quer no universo. Expandir nossa consciência para não só atrair o que a gente é, mas para poder realizar aquilo que a gente é. E aí, quando eu realizo o que eu sou, eu me sinto realizado. Eu não sinto mais angústia, eu não sinto mais vazio, eu não sinto mais infelicidade. Porque não importa, essas coisas não fazem mais sentido. Eu sou o que eu sou, e a hora que eu sou o que eu sou, nada pode me ofender, porque eu sei quem eu sou. Nenhum elogio vai me deixar com o ego inflado, porque eu sei o que eu sou e o que eu não sou. Se alguém me elogiar de alguma coisa que eu não sou, eu vou falar, eu agradeço, mas eu não sou isso. Se alguém me elogiar de alguma coisa que eu sou, eu vou falar, eu agradeço, realmente, eu reconheço isso. Se alguém me xingar de alguma coisa, e realmente eu for aquilo, eu vou falar, eu sou. A pessoa tá me xingando porque ela percebeu essa coisa que eu escondo e eu sou. Ou se ela me xingar de alguma coisa que eu não sou, eu não vou me sentir ofendido. Falar, tá me xingando de um negócio, nem me conhece, tá me xingando de um negócio que ela nem sabe. Imagina você ter, como lá a gente tem, né, o Conhecimentos da Humanidade, a gente tem aqui o canal com um monte de gente que comenta, um monte de gente comentando. Volta e meia vem alguém aqui pra ofender a gente gratuitamente. Eu leio certos comentários e eu olho e falo assim, essa pessoa tem razão. Talvez nesse vídeo eu realmente fui por esse caminho, eu preciso pensar um pouco sobre isso. E às vezes alguém escreve alguma coisa lá que eu leio e falo, isso não vai me ofender, essa pessoa não me conhece, ela não sabe o que ela está falando. O hermetismo traz isso, ele traz essa coisa do autoconhecimento, mas não esse autoconhecimento de coaching que a gente tem hoje em dia. É um autoconhecimento real, é um autoconhecimento de uma certeza de quem eu sou, independente do que o coach ou do que o outro me diz. Eu sei quem eu sou e eu manifesto isso no universo. Minha provocação final de hoje, minha pontinha de angústia que eu gosto de deixar no final dos vídeos para vocês aqui no Filosofia para Todos. Se você percebe nas suas ações, nas suas realizações, que é você, que aquilo harmoniza a sua vida. Pensa nisso. A gente se vê no programa da semana que vem, de novo às sextas-feiras, às 18h30, aqui na Rádio Vibe Mundial, ou no canal da Vibe, ou aqui no Conhecimentos da Humanidade. Um beijo e esfirras herméticas para vocês.